Fala pessoal, vocês não estão acostumados a me ver com muita frequência por aqui, mas hoje eu tive que vir para poder falar sobre 007 Sem Tempo para Morrer. Eu vou fazer uma crítica com spoiler, então já estejam avisados, tem spoiler nesse vídeo. Se você se importa muito com spoiler, recomendo que você não assista. Se você não se importa, eu realmente recomendo que você assista até o final, porque o que eu vou falar é muito importante para que você consiga entender qual que é o propósito desse novo filme, né? Para poder desmistificar algumas coisas que eu tenho visto na internet e que não são verdadeiras. Mas isso eu vou falar para vocês depois da vinheta. Solta ela aí. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. A partir de agora vão ter mais vídeos e mais conteúdo para vocês aqui. Ativa o sininho também, comente, deixe a sua opinião. É isso que fortalece nosso trabalho. Mas sem me estender demais, quero começar a falar sobre James Bond. Quem é James Bond? James Bond é um agente especial do MI6, que é um órgão secreto do governo britânico. E foi a primeira aparição de James Bond, dessa figura, nas escrituras, né, nos livros de Ian Fleming, que foi quem realmente criou o personagem. E a partir de 1962, esse personagem passou a habitar os filmes, o cinema. Né, em 1962, com Satânico Dr. No. E a partir daí nós já tivemos, sei lá, dezenas de filmes. Tanto é que 007 está no Guinness Book como uma das franquias mais extensas do cinema. Dito isso, nós precisamos entender algumas coisas. Não dá para comparar 1962, que foi o primeiro filme, com 2021, tá bom? Nem mesmo quando o Ian Fleming escreveu sobre James Bond com 2021. A gente tem que entender que a história, ela segue o seu caminho como um rio. Pode ter pedras no caminho, pode ter desvio, mas ela sempre segue o seu caminho. Então, é natural que a história evolua de acordo com que a sociedade evolua. É bem importante ter isso em mente. Por que eu estou falando isso? Tenho visto algumas críticas na internet, não são maioria, mas são barulhentas, a respeito desse novo filme. E com alguns excessos e algumas mentiras, estão tentando transformar 007 Sem Tempo para Morrer no pior filme da franquia. Sou obrigado a dizer que ele realmente não é o melhor, tá bom? Porém, ele tem acertos que são importantes. Primeiro ponto, tem ação do começo ao fim. Na minha opinião, na era Daniel Craig, talvez seja um dos que tem mais cenas de ação intensas. Perseguição de carro, perseguição de moto, as mudanças de país, o uso dos acessórios, que eu achei muito legal resgatar algumas coisas nesse filme, como o uso do relógio, o uso do carro, as armas do carro, remetem um pouco aos filmes antigos. Eu achei isso bem legal. É uma coisa que estava faltando mesmo na franquia nos últimos filmes, que foram um pouco fracos. Né? Os últimos filmes do Daniel Craig não foram exatamente obras de arte, porém agradam. Mas o que torna 007 Sem Tempo para Morrer diferente? Como eu disse antes, né, da vinheta, eu vou dar alguns spoilers que são importantíssimos dentro da história. Esse é um filme que 3 coisas acontecem. A primeira, o James Bond ele tem uma filha. E isso é uma coisa que, em tese, coloca em risco a vida do agente e a vida da família dele. Um agente especial no nível de 007 não pode ter um ponto fraco tão facilmente explorável pelos seus inimigos. E ter uma filha pequena é o maior ponto fraco de um ser humano. Segundo ponto é que esse filme ele é um pouco mais sentimental. Então ele explora os sentimentos do James Bond, uma coisa que a gente não está acostumado a ver nos filmes. A figura do James Bond é sempre aquele cara másculo, né? Aquela figura masculina, o garanhão, o cara que conquista todas e consegue sair de todas as situações. E que foi melhorando ano após ano com a passagem de vários atores, de Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan, o próprio Daniel Craig.
cada um trouxe uma particularidade para o James Bond. E nesse último filme, que é a despedida do Daniel Craig, ele traz um pouco mais de sentimento, uma face diferente de um James Bond que a gente está acostumado a ver. Para muitos isso vai assustar, inclusive a maioria das críticas que eu tenho visto é mais ou menos por isso. Mas o último ponto que eu acho que mais pega é que ele morre. Sim, James Bond morre nesse filme. Mas é importante notar, e prestem bastante atenção nisso, quem morre é o James Bond, não a função 007, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Em 007 Tempo para Morrer, existe uma nova 007, nova, porque é uma mulher. Depois do último filme, em que o James se aposenta, ele pede para sair do MI6, obviamente eles têm que encontrar um novo 007, né? É o melhor agente que a agência tem. E é uma mulher. Tá? O filme começa a explorar isso bem no começo, ele já insere ela na história bem no começo, o próprio James Bond. E aí a gente tem que separar as figuras James Bond e 007, apesar da história colocar os dois como a mesma pessoa, a gente tem que saber separar, porque no MI6 tem vários double O's, né, que são os 00s. Tem o 00, sei lá, 1, a gente nunca viu, mas deve ter. Então, assim, é importante falar isso, porque o filme ele não troca o James Bond por uma mulher. Não tem um novo James Bond, uma nova James Bond. O que tem é um novo 007, que é uma função do MI6. E mesmo assim, nesse filme, isso funciona por muito pouco tempo. Tá? Em determinada parte do filme, o James Bond é reintegrado como 007. Então, essa falácia de que estão acabando com o meu James Bond, estão acabando com a história, é uma narrativa que não se consolida, ela não é sólida. Porque, para quem assistiu o filme, isso fica muito claro, a não ser que você não tenha boas intenções e não consiga entender o que aconteceu na história. É compreensível que você fique chateado porque ele morra, e eu vou explicar por quê. É compreensível que o fato dele ter uma filha atrapalhe o trabalho dele como agente especial, mas você não pode dizer que tudo isso acaba com a história de James Bond, porque não é bem por aí. A história, ela é cíclica. Vocês podem ter certeza que, matando esse James Bond agora, até porque é o último filme do Daniel Craig, né, antes só se mudava o ator. E dessa vez eles querem encerrar um ciclo, matando o personagem do Daniel Craig. A própria produtora da franquia James Bond já disse que é muito possível que o próximo James Bond seja e continue sendo um homem. Não que eu concorde com isso ou que eu discorde, para mim teria espaço para ter uma mulher sendo James Bond, não teria problema nenhum. Mas já estão fazendo isso, transformando ela em 007, o que de fato cabe muito bem na história. Se num próximo filme nós tivermos, né, uma 007 com outro nome, que no caso, né, desse filme agora ela chama Naomi, ótimo. Não substituiu o James Bond. James Bond continua sendo James Bond. Nós temos uma nova 007 chamada Naomi. Isso não é um fato. Ainda é especulação. Mas se acontecesse, isso não desabona em nada a história de James Bond. E também não faz com que não se possa dar um reboot nisso daqui a pouco, porque a gente está vivendo uma era de reboots, de revivals e tal. Então, o que eu quero dizer é que, apesar da morte dele, apesar de ser um filme sentimental, é um excelente filme. É um filme intenso, é um filme bonito, com fotografias incríveis, com uma trilha sonora impecável, com uma atuação de Daniel Craig, que eu acho um ator mediano, não acho ele um excelente ator, mas ele entrega um James Bond nesse filme com muita classe. E esses pontos que eu coloquei não transformam em um pior filme, só transformam ele em um filme diferente. Então, não se apeguem a essa falácia de que a agenda ideológica matou o James Bond. Mentira. Mentira. O que aconteceu foi uma liberdade poética dos roteiristas, da direção e dos criadores da franquia em dar um fim digno, na minha opinião, para esse James Bond. Eu não vou contar como ele morre nem porquê. Aí já seria um spoiler demais. Mas fato é que a história dentro do roteiro, ela segue em crescente.
Então você começa a entender bem lá na primeira cena qual que é o propósito, só que no meio do filme tudo isso se revela uma parte de um todo, de um maior. Tá? Então, assim, eu gravei esse vídeo justamente para poder dar a minha opinião. Eu escrevi uma crítica analisando o filme tecnicamente, tá no nosso site, você pode ver lá, não tem spoiler, tá bom? E apesar que se você já assistiu até esse ponto aqui, eu já te dei os maiores spoilers, mas a análise técnica do filme tá no site. Eu gravei esse vídeo aqui justamente para poder fazer uma análise mais sociológica, sei lá, mais profunda dos porquês que eu acredito que James Bond morreu nesse filme e o que a gente pode esperar mais para frente. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço enormemente. James Bond estreia hoje nos cinemas, né, quinta-feira. E assista. Assistir no cinema faz uma diferença muito grande, tá? É um filme que foi feito para a tela grande, então não perca essa oportunidade e tire sua conclusão. Eu não tenho a razão total, nem quero ter. Então, se você discorda de mim, se você assistiu o filme e enxergou coisas que eu não enxerguei, ou enxergou as coisas de um lado que eu não pude perceber, comenta aí embaixo. Eu acho que isso engrandece o trabalho do crítico, tá bom? Muito obrigado, continue seguindo a gente, o nosso site é www.geekpopnews.com.br. Eu sou o Mário e eu fico por aqui. Um abraço.